Salve, meus caros! Professor Fred aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de vídeos sobre o edital de filosofia da Universidade Federal do Paraná 2023, prova a ser realizada em 2022 para ingresso em 2023. E tema de hoje, George Berkeley. Berkeley, que foi um filósofo irlandês. Isso é raro, né? Na história da filosofia foram muito poucos os filósofos irlandeses realmente de peso a contribuírem para o pensamento filosófico, mas não se enganem, peso mesmo, né? Esse cara foi um gigante, não é à toa que a Universidade da Califórnia leva o nome dele, né? A Universidade de Berkeley. E um homem que foi um notório bispo anglicano, portanto um homem de Deus, certo? E isso vai permear todo o escopo da filosofia dele, mantenha isso em mente. Berkeley foi um filósofo que nasceu em 1685, faleceu em 1753, o que coloca ele como um iluminista, certo? Um cara que produziu o pensamento dele ao longo do século XVIII. E tendo ele vivido durante o iluminismo, uma grande preocupação vai acometer Berkeley. A percepção clara de que aquela visão iluminista de colocar a razão humana em um pedestal, aquela visão que acompanhou o crescimento do método científico, sobretudo com Newton, entre outros, esse materialismo, essa crença na materialidade no mundo, do mundo, e da nossa capacidade de explicar o mundo racionalmente com base nessa materialidade, vai ser algo que vai preocupar Berkeley, porque esse materialismo, aos poucos, vai conduzindo as pessoas ao ceticismo, ao ateísmo, afastando as pessoas da religião à medida em que as aproximam de uma realidade mais racional, mais científica, mais pautada na razão, na lógica e menos na fé. E toda a filosofia de Berkeley vai ser uma máquina de guerra contra esse materialismo que estaria induzindo as pessoas de fato a um ceticismo crescente, a um ateísmo crescente. Tudo bem? A obra em questão, 3 diálogos entre Hylas e Philonous. Esse título exige que a gente faça aqui umas observações, né? 3 diálogos entre Hylas e Philonous. Então, a obra é toda dialética. A obra é toda uma historinha contando a conversa entre dois caras, certo? Bem aos moldes de Platão, sabe? Se você for ler qualquer obra de Platão, é tudo dialético. Sócrates falando com uma galera e é no meio desse diálogo que as ideias filosóficas brotam e se desenvolvem, né? Com Berkeley é a mesma coisa, só que os personagens são Hylas, que do grego significa matéria, portanto Hylas é aqui o que representa o pensamento típico da época, né, do século XVIII, o iluminista básico, o homem das ciências, da matéria, representa o ponto, representa o senso comum, tudo bem? A minha opinião, a sua opinião, a opinião geral, esse é o Hylas, ou seja, é o cara que vai perder, né, na história. É o cara que vai ter algo a aprender. Com, precisamente, Philonous. Philonous, a mistura de dois termos gregos. Philos, que significa amor, amizade. E nous, que significa espírito. Espírito racional, entendimento. Então seria o amigo do entendimento, o amante da razão, algo nesse gênero. Então você tem Hylas e Philonous. Philonous aqui é o importante, né? É na boca dele que Berkeley vai colocar a sua filosofia. Então, se cair, e provavelmente vai cair, no enunciado da sua questão sobre Berkeley, um trecho da obra 3 diálogos entre Hylas e Philonous, pode esperar um diálogo entre esses dois personagens, com Philonous tendo a razão e Hylas tendo muito a aprender. Tá claro? 3 diálogos porque a obra se dá em 3 encontros entre esses dois personagens. Eles se encontram 3 manhãs seguidas no que parece ser o pátio de uma universidade da época, algo do gênero. E é lá que, né, ao longo dessas 3 manhãs, que esses dois personagens vão dialogar. Por isso, 3 diálogos sobre Hylas e Philonous. Philonous aqui, vamos agora para o que interessa, né, para a filosofia inerente ao texto. Philonous, e portanto Berkeley, vai anunciar aqui qual é a sua preocupação, que é basicamente o seguinte, né, baseado em que você, meu caro Hylas, você que está me ouvindo, baseado em que você pressupõe
que a matéria existe? Baseado em quê? Que você diz que uma coisa é dotada de substancialidade, de materialidade, de substância. Com base no que você pode dizer que essa caneta ela existe como átomo, como substância, como matéria, que ela existe de fato, separada da minha percepção, que ela tem uma existência própria dela? Baseado em quê? Você vai dizer, mano, você tá louco? É pra esse caminho que a gente vai, professor? Eu tô vendo ela, caramba, eu tô tocando ela, eu sinto com o meu tato, é sólida, caramba, eu tô olhando, é azul. Óbvio que ela existe materialmente, que isso são atributos dela, que ela joga em cima de mim e por isso eu percebo esses atributos que são dela, certo? Errado. Philo nos vai dizer, tudo que você pode saber sobre essa caneta, e tudo mesmo, tá? E tudo mesmo. O que você pode saber sobre essa caneta é o que você percebe nessa caneta. Tudo que você tem sobre ela é a percepção dela. Ou seja, as ideias que seus 5 sentidos colocam na sua cabeça sobre ela. O azul dessa caneta só existe na nossa cabeça, meu caro. Só existe na nossa cabeça. Prova que esse azul é um atributo da caneta. Isso é uma presunção sua, isso é o que você supõe. Se eu vejo o azul, deve ser dela. Não, o azul é uma ideia sua derivada de uma percepção. A solidez, o cheiro, qualquer dos seus 5 sentidos são só ideias sobre o mundo. Só existem na sua cabeça. Frio, calor, dor, fome, sede, eles não têm materialidade. São percepções do mundo, existentes como uma ideia no seu espírito, vai dizer Philo, né? Vai dizer Berkeley, na sua racionalidade, na sua capacidade de perceber e raciocinar sobre o mundo. Só isso. Ele não está dizendo que essa caneta não existe. Ele está dizendo nada pode nos levar a crer que ela seja dotada de uma matéria que lhe seja própria. Porque tudo o que a gente tem sobre ela é a percepção dela. E é só isso em que consiste a realidade para Berkeley. Olha que louco, a filosofia dele é muito contraintuitiva, é muito abstrata, é metafísica, Tudo é percepção. Daí ele dizer, ser é ser percebido. Essa frase de Berkeley é a síntese da sua filosofia. Ser é ser percebido. O que é a realidade? Percepção. E só. Porque a gente não tem nada do mundo a não ser a percepção das coisas. Nada. Eu olho para essa câmera diante de mim e por isso ela existe. Por quê? Porque eu a vejo. Eu olho para o cômodo ao meu redor, olho para esse escritório e sei que ele é real. Por quê? Porque estou olhando para ele, caramba. Como não pode ser real? Estou tocando ele, estou cheirando ele, estou sentindo ele, percebendo-o sensorialmente. A realidade que eu capto do mundo nada mais é do que percepção do mundo. Ideias geradas pelos meus 5 sentidos, pelas minhas percepções. Agora, daí a você fazer um salto quântico e supor que, já que percebo a câmera, ela é dotada de átomos, de materialidade, de... Não. Tudo que você sabe sobre a existência dessa câmera, desse vídeo, dessa aula, do que quer que seja, da sua mãe, do quarto onde você está, do celular que você está segurando, do que for, é a ideia na sua cabeça gerada pelos 5 sentidos. Só. Nada diferente de quando você está sonhando e o sonho é hiperrealista e você jura que ele é real. Sabe, você sonha que você está caindo de um abismo e você acorda gritando com o peito acelerado, suando e o que aconteceu? É real. Você estava caindo de um abismo. O sonho é tão real quanto esse vídeo. Tão real quanto. Por quê? Porque ele é tão perceptível quanto. Tá, peraí. Você está dizendo então que a matéria não existe. Não existe como provar a existência dela. A gente sabe que a realidade é real, porque eu a percebo. Mas daí que a realidade é constituída de matéria, da onde você tirou essa ideia? Isso é uma suposição muito louca. Não há nada na sua percepção do mundo que infira que ele seja material de fato, e não só o que você percebe dela, ou seja, a percepção. Essa é a realidade do mundo. O mundo é percepção de mundo, só isso. Eis o cerne, a essência da realidade. A aparência é a essência. Ele é um filósofo monista, certo? Vê toda a realidade como uma coisa só. Percepção, só isso. Pegue, por exemplo, minha esposa Simone. Minha esposa é espírita e, de fato, em mais de uma ocasião, talvez até com alguma frequência, ela vê coisas que eu não vejo. Recorrentemente, uma criança que parece ter 8 anos de idade, veste uma camisa vermelha, aparece vez ou outra na janela, no jardim, e fica olhando para ela, muda.
minha esposa empalidece na hora, na hora. Eu noto que aquela suposta criança tá lá porque minha esposa reage a isso. Fisicamente, ela vê a criança. Eu olho para lá e não vejo nada, nada, nada. Aquela criança é real? Para minha esposa é. Ela percebe a criança. É real para ela. Tanto que ela empalidece, ela reage, o corpo dela muda. E eu não percebo. Então para mim não é real. Porque realidade é percepção de realidade. Ficou claro isso? Experimente um LSD, veja um elefante rosa voando sobre o seu bairro e saiba, esse elefante é real. Por quê? Porque a realidade é a percepção do mundo. Acabou. Claro que você olha para um elefante voando enquanto você está muito louco. Você olha para as pessoas ao redor e pergunta, gente, vocês estão bem? Também estão vendo esse elefante? O resto das pessoas, sóbrias, provavelmente vão dizer, não, mano, elefante nenhum, você está viajando. Então vamos assumir que esse elefante não é real, é fruto da imaginação do coleguinha, por quê? Porque só ele vê. Só que no fim de contas, o que nós chamamos de realidade? Eu, você, sua prima, seu irmão, o que a gente chama de realidade? Uma percepção coletiva que temos das coisas. Se eu tô vendo, você também tá vendo, o Marcos tá vendo, o Douglas tá vendo e a Jennifer também, é real. É real, por quê? Porque tá todo mundo vendo. Mas é só isso que nós temos sobre a realidade. Percepção, percepção. Então o que é realidade? Percepção. E nada além disso. Conseguiram entender? O jogo dele é complexo, como eu disse, é muito contraintuitivo. Vai contra todos os instintos supor que o que eu tô vendo é só minha visão e não algo que está lá para ser visto fisicamente, materialmente. É estranho para nós, mas é para esse caminho que ele vai. Razão pela qual ele vai ficar conhecido como um filósofo empirista, imaterialista e idealista. Olha quantos istas. Empirista, imaterialista e idealista. Empirista por quê? Porque como todos os filósofos empiristas, sobretudo John Locke, Francis Bacon, David Hume, ele parte do pressuposto de que o conhecimento do mundo é percepção. Nasce dos 5 sentidos. Mas ele é imaterialista, ao contrário dos outros empiristas. Ele é imaterialista. Ele não diz que percepção é percepção de uma matéria. Percepção é percepção, que gera uma ideia. E, portanto, essa ideia é a única realidade. Essa percepção que gera em mim essa ideia é a única realidade. Por isso ele é imaterialista e idealista, porque tudo são percepções e só. Mas, claro, um empirista, por quê? Porque parte de que as percepções são a base do nosso conhecimento sobre o mundo. Conseguiram compreender? Tá bom, professor, peraí. É por isso que, então, eu adoro pizza de 4 queijos e o meu irmão nem tanto. Porque vocês não estão falando da pizza, vocês estão falando da sua percepção particular da pizza. Por isso, para você, a pizza pode parecer boa, para o seu irmão pode parecer ruim, Megan Fox para você pode parecer bonita, para o seu amigo pode parecer uma baranga, Chris Evans pode parecer um deus para você e para sua melhor amiga parecer um monstro. Tanto faz, tanto faz. Porque tudo que você tem sobre o mundo é a percepção do mundo. Só. E a realidade, portanto, é perceptiva. Só isso. Tá. Então eu, Fred, agora estou no meu escritório. Posso ver o meu escritório, posso tocar o meu escritório, então sei que o meu escritório é real. Legal. Meu escritório existe, tô vendo. Agora lá na minha sala, além dessa parede, eu não tô lá, eu não tô vendo ela, eu não tô tocando ela, eu não tô cheirando ela, eu não tô na minha sala. Até onde eu sei, ninguém está. Se ninguém tá percebendo minha sala e a existência é percepção, então a minha sala agora não existe? Já que não tem ninguém percebendo, minha sala não é real? Essa é uma pergunta importante. Se não existe ninguém para ver uma árvore caindo na Amazônia, agora, no meio da Amazônia, uma árvore agora caiu por causa de uma tempestade. Se ninguém tá lá para perceber a queda dessa árvore, então essa árvore não caiu? Ela não existe? Aí Berkeley faz um malabarismo maroto, traquinas, faceiro, serelepe e pimpão para dar uma contornada nisso. Bispo anglicano que é, ele vai dizer o quê? Deus é onisciência, onipotência e onipresença. Deus está em tudo, sabe tudo, vê tudo. Deus vê toda a realidade ao mesmo tempo. E é por isso que minha sala continua existindo mesmo que nenhum de nós a estejamos percebendo, porque Deus a percebe. Ficou claro? E a árvore que caiu na Amazônia existe também e caiu. Por quê? Porque Deus a percebeu caindo. Nós não. Deus percebeu. E por isso toda a realidade permanece e não desaparece quando a gente fecha o olho ou fecha uma porta, porque Deus em tudo percebe tudo
e mantém íntegra essa realidade perceptiva para nós. Isso é Berkeley. Difícil, de compreensão complexa, muito metafísico, muito abstrato. É estranho como um filósofo empirista pode ser tão metafísico, é um dos paradoxos em que ele se encaixa, né? Mas, no fim de contas, se você, do alto de seu pedestal de sabedoria da realidade, pressupor que estamos falando de um louco ou de um idiota, por favor, amigo, não tem idiota jogando esse jogo. Você não vira um clássico do pensamento ocidental sendo um imbecil. Não é assim fácil, sabe? Você está familiarizado com física quântica, com a teoria da superposição? Eu também não, eu não sou um físico quântico e nem tenho a pretensão de supor que consiga explicar isso para você. Mas em linhas gerais, trata-se do seguinte: quando percebemos uma partícula, ela muda o seu estado, ela assume uma aparência, ela assume uma função, ela assume atributos diferentes só por ser observada. Enquanto ela está só sendo medida, ela se comporta de outra maneira. É ao ser observada que ela se estabelece como X, Y, N, H, é na observação. A observação muda o mundo. O objeto observado ele é outro a partir do momento em que ele é observado, ou seja, a própria física quântica afirma. Percepção determina a realidade. Isso é muito próximo de Berkeley, e Berkeley está ali em 1700 e pouquinho, né, gente? Ou então quando você estuda o gato de Schrödinger, a teoria, o exercício intelectual também pertencente à física quântica, que afirma que, em linhas gerais, se um gato dentro de uma caixa com um frasco de veneno pode se abrir a qualquer momento e matar o gato lá dentro. Enquanto o gato permanecer fechado dentro da caixa, sem ninguém abrir para ver se ele está vivo ou morto, quanticamente falando, ele está vivo e morto. Ou melhor dizendo, nem vivo nem morto. Ele está num estado indeterminado da existência. E só a partir do momento em que alguém abrir a caixa, de fato ele se apresenta como algo vivo ou morto. Ficou claro? Podemos pegar exemplos mais do cotidiano. Pegue uma pessoa que teve um membro amputado, um braço amputado. É comum registrarmos o... Fala aí, desculpe, Marco. É comum registrarmos o fenômeno que ficou conhecido como dor fantasma. Já ouviu falar dor fantasma? É uma intensa dor por exemplo, na ponta dos dedos da mão esquerda, sendo que o braço esquerdo inteiro foi amputado anos atrás. Essa dor é real? Lógico que é. O cara muitas vezes tem que tomar remédio, tem que se tratar daquela dor e lidar com ela, porque a percepção da dor é real. Mas o braço não existe, não tem materialidade para gerar a dor. Mas a percepção da dor é real. E a percepção é toda a realidade que existe. Portanto, muito cuidado antes de gerar preconceitos ante ideias radicalmente muito diferentes, porque muitas vezes elas podem, precisamente elas, definirem a realidade de maneira muito mais precisa do que o senso comum e aquilo que, à primeira vista, nos parece óbvio. Então, já sabe, né? A próxima vez que for assistir Matrix, lembre-se de Berkeley. Matrix é a tradução de Berkeley para o cinema. É a mesma coisa. Algumas palavrinhas importantes, tá? Que podem ajudar o seu vocabulário na hora de resolver a questão na prova. Monismo, o pensamento monista. A ideia de que a realidade é uma coisa só. Sabe, ao contrário de Platão, que era um dualista, que via o universo como corpo e alma. Descartes, que via a realidade como res extensa e res cogitans. Sabe? Ele não é um dualista. A realidade é uma coisa só. Percepção. Ponto. Ele é um monista. Outro conceito importante é você perceber que a luta dele é contra o ceticismo. Ele quer acabar com a ideia de materialismo como se fosse uma certeza, porque o que ele quer derrubar mesmo é o ceticismo. Essa ideia de que você pode duvidar de tudo, né? Os céticos. Tudo é dubitável. Não existem certezas. O que Berkeley vai dizer? Claro que existe certeza. A realidade é real. Por quê? Porque ela é percepção. E você está percebendo ela. Se você percebe a própria percepção, e a percepção é real, a realidade é real. Acabou, não tem para onde correr. E lembrar-se do conceito de epistemologia. Epistemologia, teoria do conhecimento. É o campo da filosofia que se dedica a refletir sobre quais são as possibilidades da existência do conhecimento verdadeiro e quais os métodos e sistemas que podemos usar e empregar para alcançar esse conhecimento, de fato. Ficou claro? Tudo bem? Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Grande abraço.